Bitcoin e o ciclo de 4 anos. Entenda o halving, bull runs e como isso pode moldar o futuro. Você já ouviu falar que o Bitcoin opera em ciclos de 4 anos? Que todo halving é seguido por uma corrida de alta, bull run, e que esse padrão repetido pode revelar pistas valiosas sobre o futuro do preço do BTC? No vídeo de hoje vamos destrinchar esse conceito, o que é halving, por que ele importa, como os ciclos passados se comportaram, quais riscos envolvem e o que pode vir nos próximos anos. Prepare-se para uma imersão profunda no ciclo do Bitcoin e no que ele pode dizer para quem investe. Bora lá! O que é um ciclo de mercado e por que falamos em ciclo de 4 anos? No mundo financeiro, um ciclo de mercado é a alternância entre períodos de alta, bull market, e baixa, bear market. Nos mercados de criptomoedas, esses ciclos tendem a ser mais intensos e rápidos do que em mercados tradicionais. Os ciclos não são idênticos, mas muitos observadores detectam padrões semelhantes entre eles: fases de acumulação, valorização, distribuição e queda. Por que 4 anos? Esse número vem do halving do Bitcoin. A cada 210 mil blocos minerados aproximadamente a cada 4 anos, a recompensa dada aos mineradores pela validação de blocos é cortada pela metade. Isso impacta diretamente a oferta de novas moedas. Historicamente, muitos ciclos de valorização têm se alinhado com esse intervalo de tempo. O halving serve como um gatilho estrutural no sistema monetário do Bitcoin. Por isso, muitas pessoas falam em ciclo de 4 anos do Bitcoin, como se fosse uma lei, embora, como veremos adiante, não seja algo absoluto ou garantido. O que é o halving e por que ele importa? O funcionamento técnico do halving. A rede Bitcoin minera blocos em média a cada 10 minutos. Por bloco, os mineradores recebem uma recompensa em BTC. A cada 210 mil blocos, aproximadamente 4 anos, essa recompensa é reduzida pela metade. Esse mecanismo faz parte do código original de Satoshi Nakamoto e serve para garantir que o BTC tenha emissão finita. Ao final, serão criados 21 milhões de bitcoins. Por exemplo, antes do halving de 2024, a recompensa era de 6,25 BTC por bloco. Depois, caiu para 3.125 BTC. Isso significa que menos BTCs novos entram em circulação a cada dia. Impacto econômico: oferta versus demanda. Quando a oferta diminui, tudo mais constante, o valor tende a subir diante de demanda constante ou crescente. Ou seja, menos moedas novas disponíveis, que há pressão de alta no preço, se houver demanda e sentimento favorável. Agora, isso não significa que a alta virá imediatamente. O efeito costuma demorar meses para se manifestar, pois o mercado precisa processar essa nova realidade de menor emissão e reagir a ela. Limitações e mudanças. Com o tempo, alguns analistas estão questionando se o impacto do halving será tão forte como nos primeiros ciclos. Além disso, há outras variáveis macroeconômicas, regulatórias e psicológicas que também influenciam o preço. Portanto, o halving é um fator relevante, mas não é o único dominador. Fases do ciclo típico do Bitcoin. Esse padrão já é bastante comentado no meio cripto. Ele costuma ser dividido em 4 fases principais. Fase 1. Acumulação, ou inverno cripto. Essa é a fase pós-quebra de ciclo, quando o preço está deprimido e muitos investidores perderam o interesse ou saíram do mercado. Pouca mídia, sentimento pessimista, baixa liquidez. É nesse momento que investidores mais convictos começam a acumular BTC, antecipando o próximo ciclo de alta. Muitas vezes ela começa depois de uma forte queda e dura meses ou até mais de um ano. Fase 2. Apreciação, valorização gradual. O preço começa a romper resistências, volume sobe, interesse volta. Adoção institucional e notícias positivas aparecem. O sentimento melhora,
de caro para aceitável, de cautela para otimismo. Fase 3. Euforia, pico, distribuição. Os preços disparam. O FOMO, medo de ficar de fora, domina. Muitos novos investidores entram, impulsionados pela mídia. Grandes players começam a realizar lucros, distribuindo parte de suas posições para quem ainda está entrando. O topo do ciclo costuma ocorrer no meio ou no final dessa fase. Fase 4. Correção, queda, inverno cripto. A reversão aparece. Forte correção, notícias negativas, pânico. Muitos vendem por medo, amplificando o movimento de queda. O preço despenca até encontrar um fundo macro. Então começa uma nova fase de acumulação, e o ciclo recomeça. Esse padrão é uma simplificação a sobreposições, desvios e variações entre ciclos, mas ajuda bastante a entender a lógica por trás dos grandes movimentos do mercado. Ciclos passados do Bitcoin. O que a história nos ensina? Para fundamentar bem suas previsões, é fundamental conhecer como foram os ciclos anteriores, onde começou, onde terminou, quais durações e quais multiplicadores entre fundo e topo. Vamos revisar alguns. Primeiro ciclo, início até 2013. O primeiro halving ocorreu em novembro de 2012. O preço saiu de valores abaixo de $10 para mais de $1.000. Depois, veio uma correção forte para baixo, gerando o primeiro inverno cripto. Segundo ciclo, 2016 a 2017. Halving em 2016. O preço subiu de cerca de $600 para quase $20.000 no topo de 2017. Correção ocorreu depois, nos anos 2018 a 2019. Terceiro ciclo, 2020 a 2021. Halving em maio de 2020. A BTC subiu de aproximadamente $8.000 para cerca de $69.000 em novembro de 2021. Após o pico, houve queda forte em 2022, chegando à casa dos $20.000 em seu fundo macro. Em cada ciclo, o múltiplo entre fundo e topo variou bastante. Por exemplo, no primeiro foi explosivo. Nos ciclos seguintes decresceu a amplitude do multiplicador. Uma análise feita para o ciclo atual sugere que, se mantivermos um multiplicador mais conservador, por causa de saturação, amadurecimento de mercado, entrada institucional, etc., o topo pode girar em torno de 10 vezes o valor do fundo macro, o que projeta algo na faixa de $150.000, por exemplo. Outros modelos apontam valor entre $130.000 a $150.000 para os próximos topos, já considerando comparações históricas e ajustes de tempo de ciclo. Também existe a previsão de que o ciclo de alta atual pode seguir padrão semelhante às altas pós-halving passadas e alcançar algo entre $130.000 e $150.000 entre agosto e setembro de 2025, de acordo com o trader Peter Brandt. Mas atenção! Essas previsões não são garantidas. Quanto mais maduro o mercado, mais ruído vai aparecer no caminho. Elementos que podem modificar ou quebrar o ciclo tradicional. Embora o padrão do ciclo de 4 anos seja muito comentado, muitos especialistas já questionam se ele continuará válido nos próximos ciclos. Aqui estão alguns elementos que podem gerar rupturas ou distorções. Diminuição do impacto do halving. À medida que o mercado cripto amadurece, o efeito de cada halving pode perder força comparado aos ciclos iniciais. Isso porque muita da valorização já está precificada antecipadamente e investidores institucionais já baixam o risco. Influência macroeconômica, taxas de juros, políticas monetárias, inflação, liquidez global. Tudo isso pode afetar o apetite por ativos de risco, como o Bitcoin. Um ambiente de juros mais altos deteriora a atratividade da cripto. Regulamentações e intervenção estatal. Leis mais rigorosas, tributação pesada, proibições ou restrições de criptoativos podem causar choques de confiança e quebrar padrões históricos. Adoção institucional e liquidez profunda. Se fundos enormes e investidores institucionais dominarem o mercado, eles podem suavizar os ciclos ou modular sua amplitude,
tornando as mudanças mais graduais. Ruídos e saturação de expectativas. Quando muitos já esperam que determinado preço seja atingido, esse tempero do consenso pode diluir a surpresa que alimentava as subidas anteriores. Ciclos menos nítidos. Alguns analistas já mencionam que altas e quedas podem se tornar menos óbvias, mais oscilantes e menos bem definidas como bull versus bear. Portanto, não dá para confiar cegamente em padrões rígidos, é sempre bom estar preparado para divergências. O ciclo 2024-2025. O que já sabemos e o que podemos esperar para o halving de abril de 2024. Esse é o ponto de partida do ciclo atual. A partir daí, com a recompensa cortada, espera-se que o efeito de escassez gradualmente se traduza em valorização mais intensa ao longo do tempo. Comparações históricas entre ciclos. Comparando com o ciclo 2020-21, o tempo entre halving e pico costuma ser de 12 a 18 meses. Alguns analistas observam que nos ciclos anteriores, o halving vinha meio ciclo depois do início da alta, ou seja, a alta já inicia antes do halving formal. O trader Peter Brandt projeta teto entre 130 mil e 150 mil dólares entre agosto e setembro de 2025. Análises técnicas e multiplicadores ciclísticos apontam faixas como 155 mil dólares como possível topo moderado. Sinais positivos recentes. Aprovação de ETFs de Bitcoin à vista nos ECBAT, algo que facilita a entrada institucional. Maior maturidade do mercado, com participação de players grandes. Interesse crescente em macro-cripto, narrativas como reserva de valor digital, ganhando força. Possíveis riscos no caminho. Se houver macro-turbulência, crise financeira, aumento abrupto de juros, inflação alta, se reguladores impuserem restrições severas ou houver proibições parciais. Se a adoção institucional encolher ou perder fôlego. Se tudo correr bem e o padrão se mantiver, estamos no meio de uma corrida de alta que deve ser protagonizada em 2024 e 2025. O topo ainda pode estar por vir.